Oi pessoal, nesse canal científico eu quero falar sobre um assunto chamado o tempo. O tempo, de acordo com as minhas pesquisas em física, o tempo ele não existe isoladamente. O tempo é em função da velocidade. Bem, e ele faz uma curva instantânea de 360 graus, ou seja, é um vetor que vem nesse sentido e instantaneamente ele toma esse sentido. Aonde acontece isso? Na velocidade da luz. Quando você está em próximos à velocidade da luz, ele está nesse sentido. Quando você ultrapassa a velocidade da luz, ele vira para esse sentido com uma aceleração negativa, voltando para o passado. Enfim, então, dois parâmetros. Ele não existe sozinho, tá? De acordo com o espaço-tempo que você está ocupando, ele passa de maneira diferente. Então, de certa forma, você poderia analisar, e nós podemos analisar, e eu já analisei, e eu espero o convite de um centro de pesquisas para eu poder explicar essa minha equação. Eu que já fiz a equação do universo e a energia total no instante do Big Bang, a energia total do universo e a equação do instante do Big Bang, que é o Laplaciano do campo B mais o Laplaciano do campo E, somatório de zero a infinito dividido pela derivada do volume de uma esfera 4/3 de PR3, que dá 4πr2, igual à equação de Stefan Boltzmann, tá certo? Mas antes eu tenho que dividir pelo tempo, porque a equação de Stefan Boltzmann ela está em watts. Bom, essa é a equação no instante do Big Bang, em mili, em nano, em mili, em micro, em pico e nanosegundos. Bom, e eu também tenho a minha equação da energia total do universo, tá? Que eu tenho isso já publicado. Enfim, estou aguardando um centro de pesquisa para mostrar isso. A energia total do universo se baseia em uma das 4 forças existentes, descobertas. A força forte, a força fraca, a força eletromagnética e na força gravitacional. Pela força gravitacional você pode, integrando, chegar à equação total do universo que eu tenho publicado já no vídeo anterior. Bom, então, o tempo, a grande questão do tempo, ele não existe. Agora, como em determinados pontos, dependendo do espaço-tempo, ele passa. Eu que estudei relatividade com o alemão Dr. Alaor Sinch, que eu creio que já é falecido, em Física 12 na Universidade Católica de Petrópolis, eu me aprofundei no assunto. Eu não quero falar sobre o meu currículo, depois eu segui outras universidades. Mas o tempo, quando você está se aproximando da velocidade da luz, ele é um vetor nesse sentido. Quando você ultrapassa a velocidade da luz, ele instantaneamente inverte e passa para esse sentido. Tá? É como se fosse o vetor ação e reação de Newton. Mesma direção, sentidos contrários e mesmo intensidade. Tá? Enfim, se você, de acordo com o espaço-tempo que você está ocupando, você tem um tal. Você tem uma variação, o tempo flui diferente de acordo com o espaço-tempo. Então, essa variação do tempo pelo tempo absoluto te dá uma velocidade do tempo. O que eu quero dizer é que, de acordo com o espaço-tempo que você está ocupando no universo, o seu tempo ele trafega mais rápido ou mais lento. Ora, se o tempo trafega mais rápido ou mais lento, ele tem uma velocidade. Ele está intrinsecamente ligado à velocidade, tá? E ele muda 360 graus instantaneamente, que é, para mim, o que acontece na singularidade dos black holes. Tá? Que, na verdade, a singularidade dos black holes, para mim, é uma passagem no tempo para o passado e para a antimatéria. Vou dar um exemplo.
você tem um carro andando aqui, ele está emitindo luz para mim. Se eu me afasto acima da velocidade da luz, eu vou ver luzes que ele emitiu no passado. Então eu vou ver o carro voltando. Logo, você tem que o tempo absoluto é na velocidade da luz. É o referencial que Albert Einstein procurou. Eu que estudei relatividade e física 2 na Universidade Católica de Petrópolis, o professor alemão Alan Suíça. Então, nesse ponto da velocidade da luz, é o ponto da singularidade dos black holes para mim, de acordo com meus cálculos. Eu estou disposto a qualquer centro de pesquisa para explicar meus cálculos. E quando você está em velocidades próximas da luz, o espaço se contrai, o tempo dilata, ele passa mais devagar. Mas quando você ultrapassa a velocidade da luz, você tem uma aceleração negativa. Então você volta para o passado, como eu demonstrei aqui. Então o tempo faz curva, só que a curva que ele faz é instantânea. É isso que deve ocorrer na singularidade dos black holes, que são passagens para universos paralelos com tempo negativo, com antimatéria, tudo fica negativo, instantaneamente. Tá? Então, o tempo faz curva e o tempo não existe, apenas o absoluto. Tá? E na velocidade da luz ele para. Ele para. Então, você vê, você está indo próximo à velocidade da luz, o espaço se contrai, o tempo dilata, passa mais devagar. Na velocidade da luz, ultrapassou a aceleração negativa, você volta para o passado. Então, o tempo faz curva, uma curva instantânea de 360 graus, quando passa pela velocidade da luz, ultrapassa a velocidade da luz e a aceleração negativa. E o tempo sozinho não existe. Ele existe em função da velocidade, em função do espaço-tempo. Tá? Ele é uma composição. Ele está agregado à velocidade. Ele independentemente não existe. Tá certo? Então eu vou repetir o exemplo do carro para terminar. Você tem um carro passando aqui. Ele está emitindo luz para você. Vamos supor que eu me desloque em velocidades próximas à da luz. Eu estou vendo o carro começar a parar. Porque eu tô acompanhando luzes que ele emitiu. Agora, se eu ultrapasso a velocidade da luz, eu vou ver luzes que ele emitiu no passado. E conforme eu for ultrapassando a velocidade da luz, ele tem uma aceleração negativa, ele volta. Então, ir para o passado é possível, sim, fisicamente. O acelerador de partículas já mostrou isso. E as leis da termodinâmica são um obstáculo no momento da física. Mas já houve físicos alemães que conseguiram baixar abaixo do zero absoluto. Então, as leis da termodinâmica, no meu caso, do meu motor de geração infinita, que eu tenho uma comutação retroalimentada de geração infinita, eu consigo, durante algum tempo, matematicamente falando, aquela RPM. Quando eu não consigo, eu vou permutando e fecho o looping. Tá certo? Agora, o que é esse motor de geração infinita? Seria, você tem um gerador acoplado, um motor acoplado a um gerador, e o gerador acoplado ao motor. Mas em função das leis da termodinâmica, você tem perdas. Mas se você tiver em condições de supercondutibilidade, próximo ao zero absoluto ou abaixo do zero absoluto, que já foi conseguido por cientistas alemães, e outros no vácuo, em determinadas condições do meio, eu consigo me aproximar da geração infinita. Mas quando ele perder essa RPM, eu comuto para um outro, tanto necessário até o primeiro, número 1, voltar à RPM original. E eu vou ter uma carga. Claro que essa carga vai ser pequena. Vai ser uma carga de uma geração. Não tem como substituir uma geração de uma hidrelétrica, uma termoelétrica, uma termonuclear. Mas para cargas pequenas. Mas no futuro, com certeza, vai se chegar para cargas maiores.
utilizando o supercondutor e a supercondutibilidade. Tá? Essa questão dessas gerações de energia alternativa, elas são muito limitadas, elas pesam muito pouco. O que gera energia mesmo é hidrelétrica, termoelétrica e termonuclear. Agora, energia eólica, energia solar, grupo motor gerador, o melhor deles em sequência é o grupo motor gerador. Depois vem eólica, vem solar. Essas energias são contribuintes, em torno de 5%. O que produz potência mesmo é hidrelétrica, termoelétrica e termonuclear. Tá? Enfim, mas eu não quero enveredar pelo assunto agora do motor de geração infinita. Esse vídeo eu fiz apenas para demonstrar que o tempo absoluto, sozinho, ele não existe, ele está em função da velocidade. E eu quero demonstrar que ele faz curva, mas uma curva instantânea. Como na lei da ação e reação de Newton, vetorialmente falando. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio, respeitando todas as outras religiões e os agnósticos. E não estou falando de religião, futebol e política nesse canal científico. O tempo faz curva instantânea, como eu já falei, não vou repetir, e ele é relativo. Mas o tempo absoluto, um dia, acaba. Enfim. E eu que sou cristão, que creio em Deus, porque tem que ter um organizador. Se você não varrer a casa fica suja. Mas tem uns que não creem em Deus, eu respeito. Porque já até está se vencendo a lei da termodinâmica e ainda abaixo do zero absoluto. Então, vamos respeitar a todos. Mas, na minha opinião, eu gosto de uma passagem que tem em Gênesis e disse Deus, haja luz e houve luz. E note que a luz é exatamente onde para tudo. Aqui, próximo à velocidade da luz, o espaço se contrai e o tempo dilata. Acima da velocidade da luz, inverte tudo. Vai para o passado. E na velocidade da luz? É o tempo de Deus. O tempo de Deus, em teologia, é chamado de kairos. Mas isso para mim, que sou cristão, respeitando todas as outras religiões e os agnósticos, e não estou falando de religião, futebol e política. Tá? O que eu só estou querendo dizer é que o tempo faz curva instantânea e ele é relativo à posição que se ocupa no espaço-tempo. Não tem nada a ver com psicologia isso, não. O cara teve a impressão que o tempo passou mais rápido. Não, estou falando de física. Ele realmente é relativo no espaço-tempo que ele ocupa. E ele faz curva instantânea. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, um abraço.